E começando mais um vídeo aqui no nosso canal, desta vez eu vou trazer para vocês uma história de perseverança. Este casal aqui, eles tiveram 4 processos negados neste país e agora eles vão contar como que foi toda essa história. Tá aqui Dalila e Guilherme, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Tudo ótimo. Perfeito. Agora Tudo... Muito bom. Agora tá tudo bem, mas nem sempre foi assim, né? Conta pra gente, como que começou o Plano Canadá pra vocês? Bom, na verdade, assim, vamos compartilhando juntos aqui, porque se alguma coisa nos falhar a memória, tanto a Dalila pode me ajudar, eu posso ajudar ela, mas também temos a nossa colinha aqui. Com a timeline deles aqui para não deixar importante. nenhuma informação se perder, né? São muitos dados, muitas informações. Afinal, foram 4 processos, né? Exato. Nós estamos há 7 anos, né, na caminhada, virando já para o 8º ano de plano de imigração. Então tudo começou assim. Eu sempre tive um sonho de morar no exterior, ter uma experiência externa. E aí, em 2015, nós nos casamos em 2014 e a gente já começou meio que a conversar sobre vídeos, isso, né? Despertar o interesse em vir para cá. Exatamente. Então no início era mais eu vendi o peixe para ela e ela comprou muito bem. Pois é, sempre acontece dessa forma, né? Já escreve aqui nos comentários quem que é o peixe de quem, quem tá vendendo o peixe para quem aí, né? Muito importante que os dois estejam na mesma página, né? Exato. Então assim, por quê? Por que o exterior? Simplesmente porque, cara, desde os 12 anos de idade a gente ouve, assistia Friends, assistia HBO, aqueles seriados na Sony Entertainment Television, então sempre tive o interesse de ir para fora para conhecer, e assim, o inglês me chamava muita atenção. Aí, cara, em 2012 eu quase tive uma oportunidade, quase fui para Inglaterra para fazer o PhD lá, mas por alguns problemas pessoais a gente acabou desistindo. E aí a gente se casa em 2014, a Dalila compra esse sonho comigo, e em 2015 a gente se muda para Divinópolis. E aí, tipo assim, a gente entra num estado da nossa vida em que a gente fica assim, cara, a gente vai pro Canadá. A gente vai pro Canadá, então a gente não vai comprar coisas, nós não vamos adquirir bens assim, de alto valor. Aquela vida estagnada, né? Filhos, por enquanto, não. Vamos deixar para uma próxima hora. Pois é, e isso acontece com muita gente, viu? Quando a pessoa fala assim, não, agora que eu tô com esse plano de ir pro Canadá, eu não vou investir em nada no Brasil. Com isso, a qualidade de vida que ela tem no Brasil fica duramente afetada. Foi assim para vocês? Foi, super. Porque eu pensei, tipo assim, eu já tinha o doutorado. Então eu pensei, cara, eu posso fazer um concurso público. Mas como não estava no plano, o plano era ir para o Canadá, não fazia sentido eu fazer um concurso público. Então eu dava alguns cursos pelo Senar Minas, em algumas propriedades rurais, dava um curso ali, uma vez a cada semana, e sempre em mente, não, estaríamos indo para o Canadá. A Dalila fazia alguns bombons, eu vendia bombons nos centros comerciais, né, em lojas, do tipo assim, cara, vamos catar essa graninha para a gente sobreviver, mas já estaremos indo para o Canadá. Aí surgiu uma oportunidade para fazer um concurso por designação, duração de 1 ano. Eu fiz o concurso e me tornei professor, mas sempre pensando assim, temporário. Assim como a venda de bombons era algo temporário, esse concurso tinha data de validade para encerrar, porque a gente estava indo para o Canadá. Sempre nessa pegada, né? Aí o que acontece? Em 2016, em agosto de 2016, Olha só. um amigo nosso nos falou assim, vocês já pensaram no Quebec? E aí a gente viu algumas propagandas do Quebec. A gente falou, cara, mas Quebec é francês, né? E até então você falava só o inglês. Somente o inglês. Somente o inglês. Daí, eu e a Dalila, a gente se inscreveu no falecido Mon Projet Quebec, que era o programa, o sistema de imigração canadense, quebecois, na verdade. E aí a gente se inscreveu e eu queria que você contasse um pouco mais sobre a experiência do fatídico dia em que nós nos inscrevemos. Não, foi coisa muito engraçada, assim, né? Porque a gente não sabia nada. Quebec pra gente ainda era algo totalmente estranho, porque não tinha muito conteúdo sobre Quebec, né? Então, assim, tudo que a gente via era de outras províncias
Então, Quebec era aquele esquecido, né? Então, a gente não sabia. Tá, vamos pesquisar sobre Quebec, já que a gente viu que existem portas para a imigração. Vai a gente procurar. Pouco conteúdo, mas a gente achou um conteúdo de um amigo nosso, que é amigo nosso hoje, e explicava sobre o processo. E a gente começou a ver assim, ué, então peraí, a gente não tem obrigação de ter o francês, a gente consegue ir só com o inglês. Tá, já alivia. E aí foi isso, assim, o processo do Mon Projet era um processo assim, bem diferente, né, amor? Era tipo um leilão. Entendi. Era algo incerto, assim, que você tinha que entrar e Era tentar primeiro chegado, primeiro servido. Primeiro, então, se você chegasse na fila de espera do sistema, os primeiros 5.000... seriam chamados. Eles As primeiras 5.000 inscrições seriam chamadas e receberiam a oportunidade de aplicação. Só que era um sistema aleatório, mais ou menos meio milhão de pessoas, 500.000 pessoas se inscreveram mundo afora nesse processo. Foi igual loteria, assim. E era 1% de chance da gente conseguir Isso. entrar nesse sistema. E isso em 2016, vamos lembrar, né? 2016. Exatamente. E assim começou a história de vocês. E o que aconteceu? A gente tinha um computador positivo. Ganhado, né? A gente ganhou um sorteio esse computador. Ele deveria custar uns R$600, velho, uma carroça velha. Lento. Lindo. E eu lá na universidade estudando. Aí a Dalila ficou em casa. E eu falei, bem, você tenta entrar nesse sistema aí, vamos orar, vamos pedir a Deus para que a gente consiga isso. E assim que você conseguir, você me liga. E Eu aí... lembro que era um nervosismo, assim, era maluco. Que eu escrevi a senha, o usuário, eu falei assim, eu não posso errar, porque é uma chance. Sim, Então, Detalhe. A gente estava em alguns grupos de WhatsApp que estavam aplicando também. A galera de TI, 10 computadores 10 ligados. computadores tentando entrar no sistema ao mesmo. Uma pessoa com 10 máquinas. Nossa. Teve gente que fechou laboratório de informática e estava aplicando em todas as máquinas. E a gente com um positivo velho lá no Sozinha em interior casa. de Minas Gerais. Lembrando que eles são de Minas, da cidade de Divinópolis, né? Exatamente. E aí, como que foi o desenrolar dessa história? Aí é o seguinte, a Dalila conseguiu entrar em uma posição, conseguimos entrar no meio desses 1%, De 5.000, acho que eu peguei a posição 4.700 e alguma coisa. conseguimos aplicar. Várias pessoas dizendo, não conseguimos, e a gente conseguiu então entrar no Mon Projet Quebec. Um processo que durou 3 anos e 10 meses, e aí algumas coincidências aconteceram depois disso. Por exemplo, uma semana depois, em agosto ainda de 2016, a gente foi fazer o IELTS para poder aplicar e ganhar pontuação nesse processo. Chegando lá na casa do meu amigo Vitor, lá em Belo Horizonte, no quadro dele, no quadro da casa dele, a gente deixando as malas assim no chão, a Dalila falou, bem, olha no quadro. Tinha um quadro, um mapa mundi, e nesse mapa mundi, em cima de Quebec, estava o nome assim, Guilherme, escrito. Nossa. E aí eu falei, que história é essa? Como assim? Não, você chegou pro Vitor, que é isso? Você colocou meu nome aqui, eu nunca nem te falei nada disso. Ele, não, foi um amigo que veio aqui no GECOI, é tipo um grupo de pessoas que iam na casa dele, e colocou o nome dele aí, porque ele queria visitar lá e tal, e a gente assim... E o nome do amigo era Guilherme. Guilherme. E esse amigo falou assim, eu quero morar um dia em Quebec. E escreveu o nome dele lá. E aí eu falei, cara, eu não sou supersticioso, a Dalila também não, mas a gente começou a pensar, será que Deus está tentando falar alguma coisa com a gente? Legal, coincidências como estas, assim, outra questão é que nós aprendemos o francês, então por imersão depois disso, escutando no tempo morto, o tempo todo ouvindo, e o francês entrou assim 6 meses na nossa vida e de repente, após 6 meses, a gente já estava ali no nível intermediário, eu fiz uma prova, tirei um B2, já com tanta ânsia, né, de querer imigrar, a gente conseguiu esse feito, e aí em 2017 a gente, bom, entre altos e baixos no processo, porque o processo pedia a gente para muitos documentos, olha, tá faltando pontuação, Tudo em papel, né, tipo assim. Esse é o ponto. Talvez quem está nos ouvindo agora não faça ideia de como que era a imigração.
Então, até pouquíssimo tempo atrás, boa parte dos processos eles eram em papel. Então, você perdia muito tempo nessa de entregar o papel, pedir o documento, entregar o documento. Então, por isso que demorou mais de 3 anos o processo. Geralmente, há poucos anos atrás, os processos demoravam tudo isso de tempo realmente, né? Então, o tempo de processamento de 3 anos, ele era comum, só que desgastante, né? Muito. Outro detalhe importante, Lúcia, é que em Quebec o processo aqui ele sofre alterações muito frequentemente em comparação com outras províncias. Então, assim, a cada 6 meses eles mudavam um quesito que fazia com que a gente perdesse ponto e a gente ia correr atrás da pontuação. Então, foi justamente por isso que eu precisei fazer o TCF para ganhar mais pontos numa situação extremamente complexa, porque saca só o que aconteceu. Em 2017, eu comecei o seminário, estava pastoreando uma igreja, estava dando aula, a Dalila estava grávida, e aí em 2018 ganhamos o nosso filho nasceu com um problema no sistema urinário, precisou entrar para o hospital e fazer uma cirurgia, pegou uma infecção cabulosa, uma infecção terrível, um pseudomonas que é fatal, é mortal, quase veio a óbito, ficamos 1 mês no hospital e eu lá na capela do hospital estudando TCF, cuidando do meu filho, cuidando da Dalila, estudando para o TCF. Assim, estávamos focados nesse objetivo. Fui para Curitiba ficar na casa do Alex Mahmoud, amigo meu, fiz o TCF, voltei com o B2 com a pontuação que nós precisávamos nesse tempo aí. E aí, nesse meio tempo, a gente estava com uma vida bem turbulenta, bem atribulada. Aí o que acontece? A gente recebe em 2019 a rejeição do governo, a primeira recusa. Na verdade foi a segunda recusa. Porque a primeira foi que em 2018 eu recebi uma carta convite da Universidade de Laval para lecionar, para ser professor no departamento de agronomia, de agricultura aqui da Laval, em Village, Quebec. Que alegria, né? Poderíamos ficar 1 ano trabalhando aqui e depois aplicar para o sistema. E aí, depois de idas e vindas, várias entrevistas, a job offer já praticamente tudo pronto, a universidade já tinha bancado o processo. A universidade onde eu trabalhava, em Minas, me proíbe de fazer esse processo. É porque ele tinha que ter uma ligação com a universidade, ainda estando aqui no Quebec, de que quando ele voltasse para o Brasil, ele estaria na faculdade de novo. Então isso foi assim, terrível pra gente, mais um tapa na cara, né? Foi a primeira, então, negativa, o primeiro processo negado no decorrer da história de vocês, que foi ali da Universidade de Laval. Foi o primeiro processo negado, mas a gente já estava recebendo recusas do Mon Projet Quebec. Né? Porque os processos corriam paralelos, né? O que desse certo. Vocês iriam, né? E quantas pessoas que passam por isso, né? Realmente. Aí o que acontece? Talvez você se encontre dessa forma também. Eu estava com Dalila envolvido em várias frentes diferentes. Vida profissional acadêmica, vida pastoral na igreja, servindo como pastor e pensando no chamado, no reino, fazendo seminário e estudando também para me manter na universidade, porque era uma área distinta da minha formação, e o Canadá em mente, e estudando francês, e estudando inglês, e tudo ao mesmo tempo. Talvez você sinta assim também, tipo, cara, o que eu devo fazer? Será que eu estou fazendo o que é certo? Bom, sem norte, né? Sem um norte, mas olha só, deixa eu te falar. Nós continuamos, nós persistimos fazendo tudo isso ao mesmo tempo, sabendo que Deus em algum momento iria nos mostrar aonde a gente deveria focar os nossos esforços. E continuamos desse jeito. Aí o que acontece? Em 2019, você falou que você recebeu, nesse caso, várias pessoas receberam a negativa em 2019, né? Foi um momento bem difícil para muita gente que estava pensando em imigrar para o Quebec. Então, a história do Guilherme e da Dalila, nesse sentido, não é novidade para o pessoal ali que também estava nesse barco nessa época. Tanto é que muitas pessoas falaram assim, olha, não quero mais o Quebec. Por quê? Porque tudo mudou de uma hora para outra, várias 18 pessoas... 18 mil dossiês foram jogados na lixeira. Gente, então esse momento foi um momento muito importante para a imigração do Quebec. Muita coisa mudou a partir desse momento. E infelizmente o Gui e a Dalila, eles não conseguiram imigrar. Isso.
Mas aí em 2019, bom, a gente já estava com um sonho meio que assim apagado. Falou, poxa vida, depois de 3 anos, quase 4 anos esperando pelo Mon Projet, fomos rejeitados, a recusa lá na Universidade de Laval. Rios de dinheiro, né? Cada hora Muita solicitava grana. um documento. Agora é isso, então vamos traduzir. Manda o documento e não tem resposta. E manda o documento para o Quebec, né? Isso, em Via papel. correio, via correio. Não é assim, vamos mandar online aqui agora e eu vou enviar o documento. Não, via papel. Isso. É, realmente. Aí em 2019 a gente falou assim, cara, vamos fazer uma visita lá no Canadá? Bora explorar a terra, Vamos ter taste the certeza, waters. Ter certeza, bora. Compramos uma passagem, viemos, ficamos na casa do Alex Mahmoud, nosso amigo, na casa do Léo, super queridão nosso, em Montreal, visitamos Ville de Quebec, fomos em Vancouver, ficamos na casa do primo da Dalila, o Reuel. Cara, foi muito Foi legal. mágico, Marcante, né? né? Marcante. Porque a gente tinha aquele sonho, a gente via tudo em vídeo e a gente chegou aqui, aquela neve que a gente ficava assim, não, isso aqui é irreal. Uhum, E foi que a gente teve a certeza mesmo, né? Falou assim, vale a pena. vale a pena. Uhum. Renovou as energias. Totalmente. E depois disso? Aí depois que a gente voltou pro Brasil, a gente voltou assim, certo, cara, a gente quer o Canadá. A gente quer morar lá e tal. Começou aquele processo de envio de currículos. Enviamos mais de 300 currículos para empresas do Canadá inteiro. E, cara, acordava às 5 horas da manhã para estudar pro IELTS e pro TCF. IELTS, TCF, IELTS, TCF, estudando pra Porque caramba. nisso as provas já tinham vencido, né? Ah, sim. Exatamente. Em 2 anos. Lembrando que todas as provas, tanto do inglês quanto do francês, são 4 testes aceitos. É o IELTS General, o CELPEP General, o TCF e o TEFL. Então, todas essas provas que são aceitas pela imigração, elas têm a validade de 2 anos. Exatamente. Infelizmente. E aí? Aí o que acontece? Olhando minha colinha aqui, né? Aí eu consegui a atenção de uma empresa lá na província do Atlântico, em Moncton. E essa empresa falou, olha, cara, você é agrônomo, legal, e a gente tem aqui uma vaga para landscaper. Você aceita? Eu falei, opa, claro, por que não? Bora cair para dentro. E aí nós nos implicamos, né? Eu me impliquei como esse candidato para ser um landscaper, um jardineiro. E aí fomos aceitos por essa empresa. Ela assinou a job offer e tal, nós assinamos. Só que quando aplicamos para o NBPNP, a galera, como é que eu chamo? Os agentes Os de oficiais, imigração? os agentes lá da província de New Brunswick olharam e falaram assim, cara, não vamos aprovar esse cara. Eu recebi uma ligação na calada da noite, umas Que foi muito estranho, até hoje eu acho estranho. estranhíssimo. 8h30 da noite, eu recebo uma ligação e a moça lá, a gente lá dizendo, olha, eu tenho uma boa e uma péssima notícia. Qual que você quer primeiro? Eu falei assim, me fala a boa, né? Imagina você, um agente de imigração, ligando para você à noite te falando isso. E se era 8h30 no Brasil, lá eu acho que era uma Não, hora à frente. Né? Então era 10h30 da noite. Estranhíssimo isso. E ela falou assim, olha, a boa notícia, a má notícia é que você foi rejeitado por ser overqualified. Porque eu tenho PhD em agronomia. E você está se candidatando para uma vaga de landscaper, não condiz, não bate as coisas, então nós rejeitamos. Mas a boa notícia é que nós vamos te encaixar em outra vaga, outra empresa. O que nunca aconteceu, minha gente. E ela falou assim, retire agora, faça o withdrawal, saque, né? Retire nesse momento a sua aplicação. E tem que ser agora. Desliguei o telefone, fiz ali mesmo, enfim. Aí eu falei isso para minha empregadora. Essa foi a terceira recusa, né? Aí ela falou assim, olha, Guilherme, então nós vamos te contratar como gerente do nosso negócio, gerente da empresa. Faça o processo tudo de novo. Tudo. Pague tudo de novo. Mais espera, mais documentação, mais tradução. Apliquei enquanto gerente da fazenda. Agora, como manager, quem sabe, né? Negativo. Veio uma outra recusa no sistema dizendo, não. Não Você já tentou como jardineiro? Eu acho que talvez a ressalva deles era por conta deles pensarem que eu faria uma ponte para a vida universitária e não ia trabalhar na fazenda, né? Então rejeitaram. Beleza. Nisso, esquecendo alguma coisa aqui, E isso era em 2019. 2019. não, isso Não, já era 2020. 2020. 2020 já. 2020. É. Nossa, e desde 2015 vocês persistindo ali no sonho. Exatamente. Aí o que acontece? Em 2020, Pandemia.
pandemia braba. A vida virou de pernas para o alto. Meu sogro veio a falecer, o pai da Dalila faleceu, minha sogra veio morar com a gente. E aí, o Canadá, e agora? Né? Como que a gente enxerga a imigração nesse período tão frágil da nossa vida? Acontece, Lúcia, que no meio da pandemia a gente pivotou de carreira, tanto eu quanto a Dalila. E aí nós fomos para a área de TI estrategicamente. E lembrando que você é PhD em agronomia. Em agronomia. PhD em agronomia. 10 anos de estudo na universidade para chegar nisso. Exatamente. Uma longa jornada de estudo. Isso é algo né? muito interessante. Exato. Não é porque você caminhou 10, 15, 20 anos numa carreira que você não possa mudar. A estratégia que nós tivemos foi: nós vamos pivotar para a TI, porque se pela agronomia não dá, pela TI dá. E aí eu até pedi um amigo meu uma oportunidade na empresa dele, porque eu já fazia gestão de projetos, a Dalila já era QA, já trabalhava com qualidade. Então a gente pensou... A gente mudou a carreira sim, mas a gente já estava, como eu vou dizer assim, na nossa área, só que a gente não sabia. É tudo questão de mente, né? Eu trabalhava exatamente com o que eu faço hoje, mas eu não me ligava para isso, porque eu tinha diploma de administração, que eu fazia as mesmas coisas, eu trabalhava com ver um sistema, entender os problemas dele, reportar o que acontece, por que esse sistema está errado e tal. Então, assim, era exatamente a mesma coisa, mas eu não me liguei para isso. E foi exatamente isso que acabou mudando o curso da história de vocês. E o Gui a mesma coisa. Eu era gerente de projetos, sempre trabalhei com coordenação de projetos. Eu, enquanto pastor é um Scrum Master, certamente cuida de pessoas, cuida do coração da galera, o Scrum Master faz isso. E aí um amigo meu falou assim, cara, vem pra minha empresa. O Alex, amigo meu, falou, cara, você já é gerente de projetos, já é Scrum Master. Vocês fazem isso. É só fazer isso com a área de informática. E aí nós pivotamos. Um amigo meu deu essa oportunidade. Detalhe, às vezes é importante dar passos para trás financeiramente para que a gente possa correr mais rápido depois. O meu salário diminuiu 3 vezes. Durante um ano, o ano de 2020 inteiro, eu recebi 3 vezes menos do que o ano 2019 e anos anteriores. Caramba. Porque mudamos a perspectiva. A Dalila também a mesma coisa. Ela se implicou numa empresa com salário pequeno, simplesmente para... Comecei como estagiária, né? Tipo assim. Para realmente ter a experiência. Ela já tinha expertise de qualidade, mas ela aceitou esse desafio na área da informática, né? da TI. E aí, o que mais? Em 2021, nasce o nosso pequenino Oliver, e aí a gente... O que mais? Em 2021 ainda... Não, detalhe. Em 2020, a gente começou uma nova faculdade. Detalhe, os dois. Detalhe, isso é bom, isso é importante. E assim, a No vida meio no meio da pandemia, a vida aquela loucura, e a gente falou assim, a gente precisa de um diploma e... Na área de TI. Na área de TI. E a gente assim, nossa, a gente vai começar a estudar de novo. Depois de tudo que a gente já passou, vamos começar? Vamos começar. Se esse é o que a gente caminho, precisa? Vamos fazer. Perfeito. E aí, cara, era uma EAD, né? Então era tranquilo estudar em casa. E a gente concluiu 2 anos depois. 2 anos e meio, né? 2 anos e meio essa faculdade. Aí o que acontece? Em 2022, eu consegui uma certificação de Scrum Master internacional. Eu peguei essa certificação, coloquei no LinkedIn. Quando eu coloquei a certificação no LinkedIn e coloquei lá que eu tinha inglês e francês, começaram a mandar mensagem. As empresas assim, Canadá, Estados Unidos, Argentina, Bélgica, França, Irlanda, as empresas começaram a me procurar. Cara, vem aqui, a gente quer conversar com você, não sei o que, não sei o que. Empresas como CGI, empresas como GFT, que são grandes empresas. E aí, cara, eu falei com eles assim, olha, mas espera aí, eu não terminei minha faculdade de TI ainda. Isso é algum problema? Não, não é, porque você já é engenheiro. Então, não tem problema. Isso eu falei com um amigo meu, cara,
essas empresas tal aí estão me chamando, estão interessadas em mim. E aí ele falou assim, cara, a minha empresa é de médio porte em Ville de Quebec. Se essas empresas do Canadá estão te chamando, você pode ser interessante para a nossa empresa. Daí ele me colocou diante do chefe dele. E aí eu falei, cara, a minha esposa também, ela tá na área. E tem experiência em qualidade. Aí ele conversou com nós dois em francês. E aí a Dalila matou a pau lá, ela tava super insegura, né, em relação ao francês, mas matou a pau. Estudava em Duolingo, né? Duolingo. Mas conseguia se comunicar, né? Tava ali defendendo o seu ponto. Falo para você que nem é um francês intermediário. Ela fez a entrevista com um francês ali bem básico. A2, talvez. Então talvez você se sinta inseguro, mas na área de TI, eu creio que a penuria, a falta, a carência de mão de obra é tão grande que eles relevam muitas das vezes essa questão da língua, dependendo do seu cargo. No meu caso, não. Eles queriam um intermediário avançado. Mas se você é da área de qualidade, uma área mais técnica, eles são bem pacientes e relevam esse nível. Cara, enfim, daquilo que era para ser um salário bem baixo enquanto landscaper, um ano antes, ali a gente está diante, então, do dono da empresa dizendo, vou contratar os dois, estão contratados, esse é seu salário, juntando o nosso... Ele perguntou pra gente assim, quanto vocês querem ganhar, gente? Olha a diferença. Em um ano de história, olha a mudança. Exatamente. Olha a mudança significativa que vocês tiveram. Por causa justamente de vocês terem mudado de área, né? Mudado de área. E como que foi? A gente estava disposto, né? A gente falou assim, é o que a gente precisa? A gente está aqui para isso. Exato. E eu acho que essa é a palavra que é a palavra-chave realmente da história. Disposição. Se vocês não tivessem dispostos, nada disso teria acontecido. Né? E ali, diante do dono da empresa, vocês dois, ele ofertando esse salário para vocês dois, como que foi o desenrolar da história? Cara, na hora que ele ofereceu o salário, eu falei assim, eu não estou acreditando, porque é algo imensamente maior de tudo aquilo que a gente tinha pensado ou planejado. É porque a gente pensa assim, enquanto a gente está no Brasil, a gente pensa, né? Ah, eu estou disposto a qualquer coisa. Gente, mas isso é muito sério. Exato. É muito sério. A gente estava conversando sobre isso, né, Lúcia? A gente não está disposto a qualquer coisa, gente. A vida aqui no início, ela é dura. É muito Então, dura. assim, é muito complexo. A gente, assim, uma família com 2 meninos pequenos, o Oliver estava aí com 1 aninho. Então, assim, iria sacrificar todo mundo. Então, vale a pena esperar, planejar, fazer as coisas de um jeito melhor pensado para que você não coloque sua família em risco e isso acarrete problemas. Exatamente. Porque a gente vê muito isso acontecer. A gente está disposto a qualquer coisa. Chega aqui, a realidade é outra. Exatamente. E isso acaba desestruturando a família, né? Isso. A gente acredita, assim, Lúcia, que a gente teve que passar por tudo isso, todas essas 4 recusas, porque foi preparado por Deus para que nós estivéssemos aqui hoje, compartilhando com vocês a nossa história, para que a gente pudesse ter conhecido a Lúcia. Se não tivesse essas 4 recusas, não teríamos conhecido a Lúcia, não estaremos aqui passando essa experiência para vocês. Então a gente crê que Deus preparou, forjou a gente durante esse tempo, para que hoje nós estivéssemos vivendo o propósito dele, porque existe uma história por trás da história. Nós temos a nossa história, mas existe todo um desenrolar por trás disso, que é a história de Deus. Então ele nos trouxe até aqui, nos fez passar por desafios que pareciam ser assim, insuportáveis. Não, agora já deu, chega. Mas não. Ele trabalhou em nós. Tem um verso bíblico que diz assim, ó, Deus desenvolva a sua salvação, porque é Deus quem trabalha em vocês tanto o querer quanto o efetuar. Ou seja, é Deus que trabalha em mim o querer as coisas e o efetuar. Mas desenvolvam. No sentido assim, cara, não espere que vai cair do céu. Deus vai abrir as portas. Não. Ele opera o querer no seu coração e o efetuar, mas você deve desenvolver e fazer a sua parte. E eu creio que é isso que Deus fez comigo e talvez esteja fazendo com você. Do tipo assim, Ele coloca no nosso coração a intenção daquilo que Ele quer para nós, e isso brilhou nos nossos olhos em relação ao Canadá, em relação à imigração. E aqui estamos nós hoje. Mas não quer dizer que foi Ele
quem fez tudo e nós ficamos esperando. Não, a gente trabalhou e trabalhou muito. Estrategicamente, planejamento, né? Então, é um pouco de tudo aquilo que aconteceu, tem muito mais por trás, né? Com toda certeza. Mas assim, sublinhando, eu creio que foi isso, né? 4 negativas, uma mudança de planejamento, uma imersão na língua francesa e estamos aqui hoje, começando em 2023, porque chegamos agora em fevereiro de 2023, né? Então tudo muito novo e fresco pra gente, mas felizes, né? Felizes? Demais. Realizados? Realizados. Valeu a pena? 7 Valeu. anos de luta? Tá valendo a pena. Tá valendo a pena? E é só o começo, né? Eu costumo falar para todo mundo, o primeiro ano é um ano de descobertas. Muita coisa é diferente, a cultura é diferente, ainda tem a barreira da língua, né? Você tá conhecendo como a comunidade funciona, então é muito difícil realmente. Não é apenas dinheiro, não é apenas o estar aqui, mas você se adaptar também é importante, né? É igualmente importante, eu diria. Se você não se adaptar, sinal de que o seu esforço feito no Brasil também não vale a pena, né? Então você precisa saber se adaptar. E o primeiro ano é realmente adaptação. Depois que vem o segundo, terceiro, que você fala, agora estou aprendendo como tudo aqui funciona, estou adaptado à língua, estou adaptado à cultura e coisas melhores virão. Eu tenho certeza disso. Viu? Amém. E muito obrigada por terem compartilhado a história de vocês. Só para encerrar, eles ganharam a oferta de trabalho, ambos Na para a mesma empresa. Mesma empresa. Isso. Então os dois chegaram empregados com job offer aqui na cidade do Quebec. Não é isso? Exatamente. Olha que incrível, 7 anos de luta, uma mudança de carreira, né? Aprendeu inglês e francês para hoje estarem aqui contando a história para vocês. E algo curioso, assim, falando sobre isso, né? É algo assim, eu tenho trabalhado 2 vezes por semana presencial. E assim, é lá no centro, né? Pé do castelo, aquilo assim, aquela sensação assim, meu Deus, aonde eu estou? Eu saio assim do ministério, abro a porta, coloco o pé na rua, assim, aquele tanto de gente passeando Turista, e tal. né? E eu lá com a minha mochilinha, minha lancheira, falo assim, meu Deus, estou saindo do trabalho. Sim. Então, assim, Eu moro aqui. eu moro aqui. Eu moro aqui, finalmente. Eu moro aqui. Isso. Em uma das cidades mais bonitas do Canadá. Diga-se de mais, tá? passagem, né? Inclusive, a gente tem um vídeo sobre Quebec City. Eu vou deixar linkado aqui em cima, caso você não conheça a cidade, para você apreciar um pouquinho mais da cidade que hoje o Guia da Lila chamam de lar, né? É isso aí. Felizes? Demais da conta. Perfeito. Então eu gostaria de te agradecer por ter assistido esse vídeo até o final e agradecer vocês dois por terem compartilhado essa linda história de perseverança para todo mundo que está assistindo aqui o canal. Maravilha. Prazer é todo nosso, viu? E, inclusive, a história deles, vários vídeos da chegada deles aqui está no canal deles. Se você não sabe, eles têm um canal no YouTube. O canal se chama Divino Canadá. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eles também têm um Instagram chamado Divino Canadá também. O link também vai estar aqui na descrição. Siga o trabalho deles, que certamente você vai se encantar por Quebec City também, né? Demais da conta. Prazer enorme estar com vocês aqui. Qualquer coisa, manda uma mensagem lá no Instagram, no YouTube, a gente vai ter um prazer de te responder, de estar conversando com vocês, viu? E vindo aqui para a Vila de Quebec, você já sabe, né? Manda uma mensagem. Tem pão de queijo. Casa de Mineiro. Pão de queijo. Bom, Hoje foi uma feijoada. É verdade. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por vocês terem acompanhado esse vídeo até o final. Eu espero que tenha sido uma lição para vocês, tanto quanto foi para mim. Então, muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo e nos vemos no próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.